falar de esporte agora aqui no SCC Meio-Dia. E a gente começa pela Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Avaí entra em campo só na semana que vem, terça-feira, contra o Atlético Goianiense fora de casa. Mas essa semana teve entrevista coletiva lá na ressacada. O Leão, que vem embalado depois da vitória contra o Goiás e ainda está no corre, lá ó, correndo para tentar uma vaguinha no G4. O Avaí é o 9º colocado com 36 pontos. Os treinos estão intensos no sul da ilha. O Avaí tem uma trajetória difícil na Série B até chegar ao G4. O adversário é o Atlético Goianiense, que leva melhor no histórico de confrontos. Foram 21 partidas na história e o retrospecto aponta 5 vitórias do Avaí, 7 empates e 9 vitórias do Atlético Goianiense. O técnico Jair Ventura vem com a equipe embalada após a vitória em cima do Goiás na ressacada. Os problemas extracampo estão superados e a equipe está fechada. Nosso grupo está muito fechado, a gente está muito focado num só objetivo desde o início da competição, independente dos resultados negativos aí, é normal. Em 38 jogos, não tem como a gente vencer todos, a gente vai perder. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi a nossa primeira 2 derrotas consecutivas, se eu não me engano, né? Apenas na 25ª, né, rodada. Então, assim, é um campeonato longo. Enquanto houver a possibilidade, a gente vai estar acreditando no acesso, que sempre foi o nosso objetivo desde o início. E vai ser fácil? Não. É difícil? É, mas não é impossível. Atlético Goianiense e Avaí se enfrentam na terça-feira, 19h30, no Castelo do Dragão. Lembrando que o Criciúma entra em campo hoje contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, às 7h. Já a Chapecoense também joga na terça, às 9h35, contra o Atlético Paranaense. São os catarinenses na Série B do Campeonato Brasileiro. E já que a gente está falando de Chapecó, de Chapecoense, vamos para lá, para o oeste do estado? Porque a Chapecoense fez história mais uma vez. O clube é o primeiro país a encerrar com sucesso o processo de recuperação judicial. A decisão da Justiça marca o fim de um período de grandes dificuldades e também abre um novo capítulo para o Verdão. Ele que está aqui com a gente, Felipe Bastos, que acompanhou toda essa história desde o início. Bastos, conta um pouquinho para a gente. Com certeza a Chapecoense deve estar respirando mais aliviada depois dessa, Bastos. Olha, Angélica, boa tarde. Tu sabe que eu ia começar esse ao vivo falando exatamente isso, viu? Sensação de alívio, sem dúvida nenhuma, após ter esse anúncio aí, né? O fim da recuperação judicial da Chapecoense. Chapecoense que pode agora, vai respirar muito mais aliviada quando o assunto é a questão financeira aqui do clube, viu? Segundo a própria sentença, o clube cumpriu integralmente todas as obrigações previstas no plano aprovado pelos credores. Com isso, a dívida da instituição fica consolidada nos termos do acordo e o Verdão deixa de estar sob o regime de recuperação. O clube, que foi o primeiro do país a ingressar nesse processo, também se torna o primeiro a concluir aí com sucesso. O presidente da Chapecoense, o Alex Passos, ele, claro, celebrou essa conquista e fez questão de reconhecer o trabalho jurídico e administrativo que tornou possível esse resultado. Esse, sem dúvida nenhuma, é um momento histórico que marca a superação de um dos capítulos mais difíceis da história da Chapecoense e abre um caminho promissor, fortalecido dentro e fora de campo. Ou seja, todo aquele processo de recuperação judicial foi concluído com sucesso. As dívidas, elas se mantêm com os credores, mas foi um passo muito bem dado para a Chapecoense começar a respirar agora quase que 100% com as finanças, tudo certinho, tudo no lugar por aqui. Mais aliviada, Chapecoense a partir de agora, então, com o fim da recuperação judicial. Angélica Varaschini, agora eu devolvo para você no estúdio. Bastos, e a gente sabe o quanto isso é importante quando a gente fala de clube do futebol, que depende disso, né? Por isso que disputam muitas competições que valem vagas, principalmente para o nacional, que dá mais dinheiro, né? Que traz mais dinheiro, que os cofres dos clubes ajudam. E quando a gente fala nessa questão financeira, ela em algum momento reflete em campo, porque se não tem dinheiro não dá para contratar os melhores jogadores, não dá para fazer o melhor elenco. Então, quando isso está mais aliviado e está mais equilibrado, isso com certeza reflete também num bom desempenho dentro de campo, né, Bastos? Sem dúvida nenhuma, né, Angélica? Porque tudo é uma consequência, não é?
Tendo dinheiro, a direção automaticamente contrata bons jogadores, consequentemente conquista a torcida, puxa a torcida para o time, para apoiar o time. Enfim, agora sem dinheiro, com dívidas, fica tudo muito mais difícil. Aí a derrocada passa a ser muito fundamental, né? Como tudo é uma questão de construção mesmo. Time, torcida e também, hoje em dia, não se faz futebol sem dinheiro. Passo importante que a Chapecoense deu a partir de agora, então, com certeza aí um futuro muito promissor deve atingir aí a Chapecoense, o Verdão do Oeste nos próximos anos, porque até mesmo a própria campanha na Série B reflete muito isso, né, Angélica? Com as contas em dia, com certeza o time vai fazer bonito nessa Série B, como já vem fazendo consequentemente. Angélica, agora sim devolvo para você. Valeu, Bastos. É isso aí. A Chapecoense que está lá no G4 da tabela de classificação e busca estar ainda mais próximo da liderança e, claro, que é o que todos os times que estão na Série B querem, estar na Série A no ano que vem. Bastos, obrigada. Bom final de semana para você aí. Como disse a Maria, agora com um solzinho, dá para colocar até uma manguinha curta. É outra coisa, hein? Sextou, Bastos, sextou. Valeu, Felipe Bastos, direto lá do oeste do estado, trazendo as informações tão importantes da Chapecoense. Mas agora vamos falar da Série C, porque o Brusque entra em campo fora de casa contra a Ponte Preta pela segunda rodada do quadrangular. O técnico Bernardo Franco falou sobre o atual momento do time do Vale e também sobre o duelo contra os paulistas. Hoje o grupo está totalmente focado, né? A gente só pensa no jogo de domingo e tenho certeza que nós vamos estar muito preparados para esse jogo para poder buscar, sim, uma vitória, né, e ter um desempenho ainda melhor do que tivemos contra o Náutico em casa. Na primeira fase o jogo ele foi um jogo atípico, né, porque houve uma expulsão, né, que desconfigurou um pouco o cenário do jogo, né, e acabou que o placar foi um pouco mais elástico, né, então a gente não tem como tirar muito parâmetro desse jogo, né, porque a equipe também da Ponte já se alterou muito de lá para cá, nós também já evoluímos muito de lá para cá, então um novo campeonato, um novo momento, né, e a Ponte vem numa sequência muito boa de 4 vitórias seguidas, né, jogando frente ao seu torcedor, vai criar uma atmosfera difícil de ser enfrentado, mas a gente sabe da nossa força jogando fora de casa contra adversários que têm esse peso, né? É isso aí, o jogo importante do Brusque, claro que a gente vai ficar aqui na torcida por ele. Na Série D também tem catarinense em campo, porque o Barra recebe o Inter de Limeira de São Paulo neste sábado às 4 horas da tarde, pelo jogo de ida da semifinal da Série D, lembrando que o Barra já está classificado para a Série C do ano que vem. Mas agora aqui no SCC Esporte, vamos falar de Copa Santa Catarina? Porque começa a segunda rodada da competição neste domingo, os jogos às 3 horas da tarde. Vamos ver os confrontos das equipes catarinenses na competição. Avaí e Barra entram em campo todo mundo domingo, 3 horas da tarde. Lembrando que o Avaí joga com portões fechados, porque cumpre 2 mandos de campo sem torcida, devido àquela briga que teve no final do Catarinense contra a Chapecoense. Inclusive, foi um dos motivos que fez o Avaí disputar a Copa Santa Catarina, mesmo com vaga na Copa do Brasil. É isso, eles querem queimar esse portões fechados do estádio na Copa Santa Catarina, para que no ano que vem, no Campeonato Catarinense, o torcedor possa ir e dar a força para a equipe. Então, portões fechados nessa partida. Também tem Santa Catarina e Concórdia e Joinville e Nação Esportes. Tem mais jogos. Vamos para o segundo telão para a gente ver. Carlos Renault, atual campeão da Série B catarinense, vai enfrentar o Blumenau. Criciúma enfrenta o Camboriú no Duelo do Sul. E Tubarão e Caravaggio, todos os jogos no domingo. Lembrando que no meio da semana tem mais jogos pela segunda rodada da Copa Santa Catarina, a Copa que vale vaga para a Copa do Brasil e também para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos um pouquinho mais longe? Vamos falar um pouquinho do futebol do velho continente? Pois é, então já sabe, quando a gente fala disso, é ele que traz as informações, João Venturi, que está em Madrid, para atualizar tudo sobre as novas informações do futebol europeu, porque você sabe, terça-feira é dia de jogaço aqui na tela do SCC SBT, é dia de Champions League. Conta aí, João.
Fala pessoal, notícias do futebol europeu, já que teremos aí em poucos dias a volta da UEFA Champions League com o início da fase de liga. Então, o Real Madrid, que teve 12 jogadores convocados para as disputas de partidas internacionais, já trabalha com o grupo completo. Expectativa alta para a estreia na Liga dos Campeões, que acontece na próxima terça-feira contra o Olympique de Marseille, aqui em Madrid. Um início de temporada muito bom da equipe de Xabi Alonso, que apesar da força do ataque ser o mais falado, é a defesa quem vem chamando mais atenção. Nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, o Real Madrid sofreu apenas um golzinho em 17 chutes dos adversários. Um aproveitamento excelente, o melhor desde a temporada 2008-2009. Neste sábado, a equipe defende a liderança de La Liga contra o Real Sociedad fora de casa. Ainda sem poder contar com o brasileiro Endrick e com o lateral Mendy, ambos na fase final de recuperação. E do outro lado, o Olympique de Marseille, que não vive um início de temporada tão empolgante, mas pode ter uma vantagem, já que eles entram em campo nesta sexta-feira pelo Campeonato Francês e terão um dia a mais para descansar e para se preparar para esse duelo da Champions. Então, já sabe, terça-feira, às 3h45 da tarde, ao vivo aqui no SBT, a grande abertura do maior torneio de clubes do planeta, Real Madrid e Olympique de Marseille. De Madrid, João Venturi. Pessoal, posso perguntar uma coisa? Quem está do seu lado? Quem está do seu lado acredita na nossa soberania e não baixa a cabeça? Quem está do seu lado tem orgulho do Pix, que é de graça para todos? Quem está do seu lado comemorou o Brasil fora do mapa da fome de novo? Quem está do seu lado é a favor que o trabalhador que ganha até R$5.000 não pague imposto de renda e que os super ricos passem a pagar? Quem está do seu lado conseguiu emprego recentemente? Vocês viram que mais de 2 milhões de famílias saíram do Bolsa Família porque melhoraram de vida? Quem está do seu lado pode sonhar com a universidade porque com o pé de meia não precisa mais abandonar a escola? Pois é, olhe para quem está do seu lado e pergunte, você acredita num país forte com justiça social? Se a resposta é sim, então estamos do mesmo lado, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. SCC Esporte desta sexta-feira vai ficando por aqui, gente. Um ótimo final de semana. Aproveitem, curtem muito esse sol maravilhoso que está fazendo por aqui. Mas segunda-feira eu volto com muito mais informações do esporte. Agora ela, Maria Esther, que está de volta, segue no comando aqui no SCC Meio Dia. Tchauzinho!